Oi, eu sou o professor Mário. E eu sou a professora Gabriela. E se você está nos assistindo é porque você decidiu ver mais um vídeo sobre avaliação funcional e estética de danos. Se você deseja entrar em contato conosco para fazer uma pergunta, você pode fazer através das nossas redes sociais que está aparecendo aqui no vídeo. Confira então quem é o nosso convidado de hoje e qual o tema que vai ser abordado. Professor Rogério, então, pensando na valoração do dano, né? Qual referência ou personagem aí vem à sua mente quando a gente fala sobre esse assunto? Bom, Gabriela, a primeira, né, pessoa, né, que eu tomei conhecimento e que me vem à mente é a professora Hilda Ferreira Cardoso. Ela foi uma colega de departamento aqui, né, da USP, da Odontologia Social, e foi uma pioneira, de certa forma, nesses estudos aqui na USP, né? Ela foi a primeira, e até então, né, a única docente a fazer um pós-doc, né, na Itália, ficou 2 anos na Universidade de Bolonha, convivendo, né, no Instituto de Medicina Legal, com médicos, e trouxe, né, essa abordagem, né, que na Europa já era consolidada em relação à avaliação do dano corporal. Ela fez, né, digamos, essa transição, né, essa incorporação para uma avaliação mais odontológica, né? Então, ela foi realmente, acho que a primeira pessoa aí que me vem à mente aí como, né, estudiosa da área. Legal, eu estou me lembrando, professor, inclusive nesse sentido do livro, o capítulo que ela tem no livro do professor Moacir, né? Uma participação lá no capítulo e fazendo aí alguns estudos com a Gabriela, nós temos lá, ela cita um determinado momento, uma referência, né, para nós em termos de data de cura ou consolidação de sequelas. Então ela cita um autor italiano. E eu estava, esse tempo, né, Gabi, eu te mandei a imagem, a gente discutindo o assunto, a revista é Minerva Estomatológica, onde ele publica exatamente para cada tipo de lesão essa referência temporal da cicatrização ou cura. Então, ela realmente, professor Rogério, foi uma precursora. Aí eu tenho muito orgulho de pegar o livro preto do professor do professor Moacir, né, que lamentavelmente está esgotado. Quem tem, eu tenho, né? Quem não tem vai ter que ir para o sebo comprar e torcer para encontrar lá, né? Mas o meu está todo rabiscado também, está bem utilizado. Mas falando, né, do próprio professor Darujo, eu tive uma experiência bem interessante quando eu estava na minha formação também, né? Para quem está nos assistindo, eu e o professor Rogério somos crias do professor Darujo, tivemos a oportunidade de estudar lá na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp. Ele tinha sido contratado, quando ainda nós estávamos no início da especialização, por uma família em Manaus, né? Então ele já estava fazendo um trabalho fora do estado de São Paulo, aonde ele foi, né, fazer a perícia lá na cidade. Era uma família que tinha aí bastante condições, né, de investir, e aí ele fez um caso de reabsorção em ortodontia em âmbito civil. Então foi bem interessante, foi o meu primeiro contato, assim, e nada melhor do que ver o mestre dos mestres, né? Cheguei assim meio afim do tema, e quando eu vejo cai assim um trabalho maravilhoso. Então o menino teve reabsorção. É isso, basicamente me lembro muito bem aí desse caso de reabsorção em orto, que é muito comum, né, professor Rogério? É muito comum a gente pegar na perícia civil, Gabi também, e a gente se conviver, ou seja, para tentar ajudar os colegas ou eventualmente o paciente que teve essa situação. Então é basicamente isso. Legal. Então, um outro nome, né, mais recente, né, a gente tentando fazer aí um retrospecto até histórico que me venha, é a professora Fernanda Bouchardet, ali de Minas, que na verdade ela fez, né, inicialmente especialização aqui na USP, mas depois seguiu uma trilha própria e muito consolidada, né, e mais uma vez, né, assim como a professora Hilda, buscou, né, essa qualificação na Europa, onde, como eu disse, né, já é uma tradição de décadas, né, muito consolidada esse estudo de avaliação do dano corporal, e ela estabeleceu, né, uma parceria com a delegação de Coimbra, o Instituto de Medicina Legal,
e realizando cursos, né, e levando profissionais aqui do Brasil e trazendo professores de Portugal para cá. E então ela efetivamente criou, né, um ideário, né, aqui no Brasil e tem formado, né, formou quadros, né, muito qualificados nessa área, né? Uhum. Professor, nesse sentido, assim, eu tenho uma experiência muito boa com a Fernanda, né? Para quem não sabe, fiz especialização na BO aqui do Rio Grande do Sul, coordenada aí por esse gigante que está aí com a gente na entrevista, professor Mário. E eu tive um módulo de valoração e foi o meu primeiro contato. E foi a professora Fernanda, né? Foi uma professora convidada que ministrou o módulo aí juntamente com o professor Mário. E foi, assim, inesquecível, né? Eu acho que foi quando começou minha paixão pela valoração do dano. Tive o prazer de receber o livro, né? Ganhei o livro da professora Fernanda, que é um livro excelente, né? E foi onde eu tive meu primeiro contato com essa metodologia da valoração do dano. Então, foi uma experiência incrível, assim, ter esse contato vindo dela, né? Passado por ela, dessa metodologia. Foi onde eu acho que surgiu minha paixão pelo dano. A Fernanda tem um mérito muito grande, né? Inclusive, em termos de formação, ela acabou a parte que ela tinha feito do doutorado dela lá em Portugal, e ela aqui no Brasil optou por fazer Direito. Então, agora ela formou-se bacharel em Direito. Não sei se já está fazendo alguma especialização no Direito, mas é sem dúvida uma grande referência que a gente tem, parceira nossa, né, professor Rogério, de muitos artigos aí, de muitas pesquisas. Então, isso a gente tem que registrar como uma referência, né? Muito justo. Com certeza. E nesse sentido, até também, né, com a parceria, de certa forma, aí com a Fernanda, ela intermediou, né, uma coisa que foi muito importante, né, para mim, tenho certeza que para o professor Mário também, né? Nós estivemos na Espanha, alguns anos atrás, no Instituto de Medicina Legal de Zaragoza, com o professor Juan Antônio Cobo Plana, que é, mais uma vez, na Europa, né, uma referência, né, com vários livros, tratados, e mesmo a legislação já incorporou algumas das metodologias, das propostas dele em relação à avaliação do dano corporal, né? Especificamente, e nessa sequência, né, serviu para embasar, né, e dar mais assim, respaldo, né, ao próprio trabalho do professor Mário aqui, que nessa linha histórica, né, hoje a gente tem o professor Mário aqui como, né, como eu brinquei, né, assumiu o bastão, né, ele acaba tocando e sendo aí uma referência, né, nessa área de estudo, né. Efetivamente, tem o mérito, né, o professor Mário, no seu doutorado, né, de ter feito a primeira tradução, né, transcrição de um método já amplamente aceito e utilizado na Europa, né, que é o AIP, né, Avaliação do Impacto do Prejuízo Estético. Ele fez todo um trabalho de ajuste e adaptação e para que isso pudesse, né, ter um respaldo científico para uso aqui no Brasil. Então, é um pouco, né, as coisas levam tempo, né, para você consolidar uma ideia, um protocolo. Então, nesse sentido, esse trabalho do Mário, né, do professor Mário aqui, do doutorado, é um marco, efetivamente, porque ele dá condição, né, é lógico, como a gente até respondendo uma pergunta anterior aí, se vocês virem né, quem teve a oportunidade de assistir outros momentos aqui das lives, viu que a valoração do dano, né, qual que era o contexto, a gente fala um pouco de uma certa dificuldade de padronização, né, da inexistência, na verdade, mas esse trabalho do Mário começa a mudar um pouco esse panorama. Eu fiquei muito feliz com esse trabalho. Eu acho que a gente, né, professor Rogério, colher numa semana de pesquisa da USP, né, aquele pódio, assim, claro que a odontologia é legal num pódio, ainda que foi uma medalha de bronze, nós estávamos lá, né? Fiquei muito faceiro e isso abriu aí muitas portas, né? E aí eu acho que é legal de quem está nos assistindo saber, né, professor Rogério, a gente quando faz um estudo, assim como
da professora Gabriela também, a gente não fica esperando o que a gente vai colher, né? E as coisas acontecem quando a gente vê aquele estudo termina ficando de referência, as pessoas citam nos seus próprios laudos, né? Que é uma coisa importante. E também, eu acho que, né, professor Rogério, é vamos dizer assim, uma função da faculdade, né, dar esse suporte aí para o serviço, né, e para quem está na luta do dia a dia com esses estudos e com essas técnicas, né, esses instrumentos que a gente conseguiu fazer. Mas é isso, muito obrigado aí, eu achei a resposta bem legal e acho que muita gente aí vai gostar de ouvir essa história da professora Hilda aí, e vamos adiante. Se você gostou do vídeo que assistiu, deixe o seu comentário, curta, compartilhe, isso é muito importante para nós. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!